Olá, meu nome é Thaís, eu sou psicóloga, sou psicopedagoga, sou mestre em reabilitação do equilíbrio corporal e inclusão social e hoje nós estamos aqui para falar sobre educação sexual, ok? Origem da educação sexual no Brasil. De acordo com a Oscarina Maria da Silva, a história da sexualidade ela é tão antiga quanto a história da humanidade. Se a gente parar para observar e voltar um pouquinho no tempo das cavernas, desde quando a gente sabe da evolução da humanidade, não se conseguiu prever ainda, apesar de várias teorias, né, da onde veio a espécie humana. Mas a gente sempre sabe que a sexualidade, que é diferente do gênero, nós vamos falar disso daqui um pouquinho, ela é tão antiga quanto o início do mundo. Podemos até citar de alguma forma Adão e Eva, não é? Que é bíblico, mas para que a gente se localize, a gente não está aqui para falar de religião, ok? Bom, quando a gente fala de sexualidade, a gente fala da vida ativa sexual. Quando nós falamos em gênero, nós estamos falando em masculino e feminino. Bom, continuando. Cada cultura tem uma forma de expressar a sexualidade. E a nossa cultura, ela vem de uma forma ainda carregada de muito preconceito, são os estigmas, né? Ela vem carregada de valores que nos são transmitidos desde a época do nosso nascimento e eles vão variando em cada época, em cada década, em cada século na nossa sociedade e em toda a sociedade. Bom, a gente está falando basicamente da sexualidade na cultura ocidental. A gente não vai falar da cultura oriental porque não é o nosso foco neste momento, ok? Bom, nos 3 últimos séculos existe uma valorização exagerada da sexualidade, do sexo em si, né? As palavras que se usam para expressar, de uma certa forma, elas são censuradas, vamos dizer assim, elas são controladas. E também é controlado quem poderia estar abrangendo o assunto na sociedade em geral, isso quando a gente se refere à família, quando a gente se refere à escola, ok? Bom, uma das instituições que foi liderada para falar deste assunto foi a escola. A partir do século XVIII, segundo Foucault, houve uma multiplicação das instituições de ensino e aí se apresentou cada vez mais uma forma de poder abordar o assunto e esse aumento de instituições escolares foi em função de ter a escola como um poder do Estado, ok? Bom, a função da escola no século XVIII era disciplinar o corpo e o sexo do homem e da mulher. Havia uma preocupação maior com o corpo da criança, né? Que seria o futuro da sociedade. Disciplinar como? Vamos voltar então ao século XII, ok? Falando de cultura ocidental, vamos voltar um pouquinho para o século XII na França. No século XII, na França, haviam os professores que iam até as casas das pessoas de maior poder aquisitivo, os bispos,
e eles eram professores das meninas, então falando da mulher, ok? Esses professores, eles eram normalmente castrados ou faziam votos de castidade. Por quê? Para que não houvesse nenhum tipo de atração sexual. Então se utilizava desta disciplina. O homem, quando ele era professor no século XII, ele fazia voto de castidade. Se ele ultrapassasse o texto, né, como a gente costuma dizer, ele acabava sendo castrado pela própria igreja e pelo Estado. Bom, em 1971, ou seja, na década de 70, se determinou que fosse obrigatório a orientação sexual, que deveria ser desenvolvida por um orientador sexual, ou seja, uma pessoa com formação em pedagogia e com especialização em OE, orientação educacional, que pudesse dar este tipo de orientação nas escolas. Ou fica claro, então, que os especialistas da educação e da saúde, no caso do psicólogo escolar, também poderiam abordar este assunto. Essa preocupação veio de um novo momento social que surgiu nas décadas de 60 e 70. O que acontece nesse espaço de década de 60 e 70? Houve o espaço da queima do sutiã, dos movimentos de liberação social feminino, do movimento feminista, né? Alguns devem ter ouvido falar e outros talvez até tenham sido da época em que se falava ainda muito em Leila Diniz, que foi um dos modelos de liberação feminina, do movimento feminista e da liberação sexual da mulher. E aí veio a pílula, se falar a respeito da sexualidade. Então instituiu-se esta forma de orientar os alunos nas escolas. Nos anos 80, essa nova situação começou a exigir que os educadores formais tivessem um norte, vamos dizer assim, uma diretriz que pudesse apontar um caminho para este novo modelo de comportamento sexual que estava surgindo. Ou seja, gravidez precoce na adolescência, no início da adolescência, as doenças sexualmente transmissíveis, entre elas o aparecimento do HIV/AIDS, que na época, inclusive em função da falta de pesquisa, da falta de estudos, matou muita gente. Não existia ainda o coquetel utilizado, não existiam as formas de tratamento utilizadas hoje em dia. Então, se colocava os pacientes em isolamento, mas a gente não sabia como se transmitia, qual era o tipo de atuação do paciente. Se dizia primeiro que era através da homossexualidade, que é uma forma de preconceito também. Depois se diziam que era através de qualquer forma de relacionamento sexual. Aí foram pesquisando, e aí descobriram que transfusão de sangue pode ser um veículo de contaminação em função da janela de 6 meses, aonde quando se faz o exame de sangue para doar sangue, não aparecia o vírus. Hoje em dia já se encontrou o exame que se pode fazer depois de doar sangue, que ele já aponta a existência do vírus nesse período de janela de 6 meses, né, onde em outros exames não aparecia o vírus. E muita gente acabou recebendo transfusão de sangue contaminada, inclusive. Se descobriu que se pega através de muco,
através de lágrimas, se você tiver um ferimento, se você tiver um ferimento na boca grande e você der um beijo, ou enfim, não era como se pensava, não é como se pensava, né? A gente cumprimenta uma pessoa, dá a mão e já estamos infectados, não é assim que funciona. Só que surgiu uma preocupação muito maior, porque o vírus do HIV meio que tomou conta da população nessa época. Então começaram a se preocupar e começaram a montar formas de orientar a população, principalmente a população escolar, né? Bom, como a gente trabalha a sexualidade em sala de aula? Veja, se fala muito, e nós vamos falar mais para frente, sobre a orientação sexual dos adolescentes. Só que isto deveria começar bem antes, né, na infância. Primeiro temos um problema. Nós precisamos que os pais concordem que se fale deste assunto em sala de aula. Então, quando a gente trabalha com menores, a gente sempre precisa da autorização dos pais para poder estar abordando o assunto, né? Quando a gente fala disso em sala de aula, e agora a gente está falando de adolescente, tá? Em alguns momentos a gente retoma a infância, volta para a adolescência, e eu vou sempre pontuando para que você possa acompanhar meu raciocínio. Quando a gente conversa com adolescentes, principalmente entre 11 e 12 anos, hoje em dia um pouquinho mais precoces, a gente está falando que todo o ser humano tem desejos, todo ser humano sente, todo ser humano é um ser sexual, que ele tem necessidades sexuais, que ele precisa aprender a respeitar a si e ao outro. Então vamos lá. Existe uma diferença orgânica entre o homem e a mulher, orgânica e cultural, ok? Então veja, o homem, ele funciona, sim, educado sexualmente, ainda para ser o machão, ainda para quanto mais filhos eu tiver, mais homem eu sou. Só que, além desta situação de quanto mais meninas eu tiver, mais homem eu sou, mais meninas eu pegar, isso reforça a minha masculinidade, existe uma situação que com o homem é hormonal. Então, todo um questionamento, por que o homem trai? Traição é questão de opção, ok? A gente faz a opção de trair ou não trair sendo casado, por exemplo. Só que o homem, ele se excita visualmente, a mulher não. O homem, ele tem uma produção de hormônios sexuais muito grande. Não que a mulher não produza hormônios sexuais, é óbvio que sim. A mulher se excita? Sim, ela se excita. Só que eu costumo dizer que o homem primeiro se atrai e depois se apaixona. A mulher primeiro se apaixona e depois se atrai. Existem exceções hoje em dia? Existe. A gente está num período de transição, né? Nós saímos da tese, entramos na antítese e não chegamos na síntese ainda. Bom, feito essa explanação, e nesse momento vocês devem estar pensando, bom, a professora surtou, né? Ela voou, saiu do assunto da orientação sexual para falar da sexualidade no geral. Então vamos retomar a sexualidade na escola, porque é importante que vocês também tenham essa visão geral na medida em que vão trabalhar em sala de aula. Bom, quando a gente entra em sala de aula para trabalhar com os adolescentes ou para fazer um grupo de orientação sexual, a gente tem que, em primeiro lugar, ter em mente
que a gente tem indivíduos na nossa frente, os quais têm que se sentir livres para poder colocar suas dúvidas, que sentem curiosidades e, dependendo da população social que a gente trabalha, não necessariamente eles podem levar essas dúvidas para casa. Então, eles têm que sentir que eles podem levar para a escola, ok? Eles querem entender, eles querem explorar, eles querem, inclusive, entender o que ocorre com o próprio corpo. Eles não sabem muito bem o que fazer. A gente costuma dizer em psicologia que adolescente acaba ficando engraçado porque ele fica desengonçado entre 12 e 13 anos de idade, ele perde o centro do próprio corpo, porque ele não tem ainda muita noção da sua imagem corporal. Mas nós vamos chegar lá. Vamos lá, gente. Os parâmetros curriculares nacionais, eles colocam que a sexualidade é primeiramente abordada no espaço privado, por meio das relações familiares. Assim, de forma implícita ou explícita, são transmitidos os valores que cada família adota como seus e espera que as crianças e os adolescentes assumam. Ok, vamos clarear isso. Qual seria o melhor espaço num primeiro momento para se abordar a sexualidade? A família. De uma forma implícita, como seria? Por exemplo, não se fala em sexo, tá? Nunca se vê o pai e a mãe darem um abraço. Não se vê manifestações de carinho. A sexualidade é alguma coisa que não existe. Quando a gente fala em sexualidade aqui, nós não estamos falando da sexualidade independente da emoção, ok? Nós estamos falando da sexualidade como manifestação de sentimento, ou seja, manifestação do amor, que é o que a gente espera que haja para a formação de um casal, para que haja um casamento, para que se constitua uma família. Se o filho está vendo televisão, é óbvio que não vamos deixar que assistam alguns canais proibidos depois da meia-noite. Se bem que a gente escuta muito em escola a criança dizer: estava sem sono, liguei no canal X e estava passando um negócio esquisito, e aí a gente começa a perceber, dependendo da idade da criança, que eles pensam que os adultos estavam se agredindo, inclusive. Já cheguei a pegar alguns pais de crianças de 2, 3 anos de idade que inclusive esquecem vídeos, né, alugados por aí, e as crianças depois vêm perguntar pra gente o que aquilo significa. Então a gente precisa inclusive estar orientando a família em relação a essas particularidades. Tudo bem, querem alugar, aluguem, mas guardem um lugar fora do alcance das crianças, como vem em bula de remédio, né? Bom, como se aborda de uma forma explícita? Normalmente, a criança pequena, ela é curiosa. Então, num determinado momento, ela diz assim, vamos supor que seja uma menina: papai, eu quero tomar banho com você. E, dependendo do padrão de rigidez moral deste pai, ele vai dizer: não, menina toma banho com menino, então vai tomar banho com a mamãe. Tá, isso funciona uma vez, funciona a segunda vez, na terceira. Por que eu não posso tomar banho com você, papai? Esta curiosidade, ela começa a ser aguçada. E se não existir este momento para que se possa perceber a diferença, a criança se esconde debaixo da cama, a criança fica tentando olhar pela fresta. Veja, até uns 3 anos de idade, a família estipula, né? Porque depois a criança, lógico, vai se desenvolvendo, não tem mais graça tomar banho com o pai. No caso da menina, nem graça tomar banho com a mãe no caso do menino. A gente pode, inclusive, gerar outros problemas de origem afetivo-sexual.
Criança com 2 anos de idade vai tomar banho com o pai, e uma vez me ocorreu uma situação muito engraçada, da mãe me contando: meu marido morreu de vergonha porque minha filhinha de 2 anos foi tomar banho com o pai, e ela disse assim: papai, por que você tem trombinha? A mamãe não tem trombinha, eu também não. Aí é uma questão de ter o bom senso sempre, e explicar. Os meninos têm trombinha, no caso, e as meninas não. A gente procura usar uma linguagem que a criança entenda, ok? Não necessariamente trombinha, né, gente, como eu estou colocando aqui, mas sempre de uma forma que o raciocínio da criança, a idade da criança, possa acompanhar. Quando a gente tem adolescentes em casa, a gente precisa sempre tratar a sexualidade de uma forma simples, clara, sem malícia, porque eles estão na idade de maliciar tudo e dar a risada de tudo, para que eles entendam que faz parte da vida, que é uma coisa séria, que faz parte do desenvolvimento deles e de todo ser humano. Bom, para o adolescente, a escola, ela ainda é o maior meio de convívio social, né? Onde a gente reúne pessoas com formas de criação diferentes, com valores diferentes, com posturas frente à vida diferente, que se colocam frente à aprendizagem de formas diferentes, né? E vão aprender a conviver com outras pessoas, vão aprender a ser mais tolerantes, vão aprender a lidar com as situações e vão ser orientados para isso, né? Quando o adolescente entra para um grupo, ele precisa ser aceito por este grupo. E a gente também acaba tomando cuidado e orientando esses adolescentes em sala de aula, porque num primeiro momento o que atrai seria a igualdade dos princípios do adolescente. Mas, dependendo do adolescente e da forma como ele é criado em casa, dependendo de uma criança muito cheia de parâmetros, uma criança que é rejeitada, uma criança que é excluída pelos pais ou por um dos pais, e ele está buscando uma forma de agredir a família, então ele vai buscar o diferente. E de repente ele acaba se unindo a um grupo que talvez não tenha muito a ver com aquilo que a família tem como valores e tem como protótipo de convivência social. Bom, quando a gente começa a introduzir, falar e orientar sobre a sexualidade, a gente começa a explicar o cuidar do corpo, tanto para o menino quanto para a menina. O não deixar que o outro toque o seu corpo o tempo todo em determinadas partes do corpo. Você começa a mostrar para ele, vou colocar até de uma forma meio talvez pesada ou firme, mas o corpo, o nosso corpo, né? O nosso corpo é o nosso templo, que deve ser cuidado, deve ser higienizado, deve ser respeitado, para que ele possa ser saudável. Então, nós falamos da alimentação, nós falamos dos exercícios físicos que ajudam o desenvolvimento do corpo e que neste momento de vida, nessa idade, inclusive é a coisa do eu preciso estar malhado para atrair a menininha e eu preciso estar malhada ou sarada, como eles costumam dizer, né, para atrair os menininhos. Então, além da vaidade, mostrar todo este desenvolvimento
físico, emocional e físico não só no sentido do se olhar, mas no sentido biológico, ok? Por quê? Nós já havíamos falado sobre a expressão do amor, da afetividade, mas quando a gente fala em cuidar do próprio corpo, em se expressar, em ser aceito pelo grupo, nós estamos falando em valorização do ser humano. Quando a gente fala em valorização, a gente está falando em reforço de autoestima, ou seja, a gente consegue ajudar o adolescente a ter uma autoestima alta, né? A gente consegue que ele tenha uma autoimagem alta, ok? Em psicologia, autoconceito, autoimagem e autoestima têm significados diferentes, não? A autoimagem é a forma como eu me vejo. A autoestima é a forma que eu me gosto, o quanto gosto de mim mesmo. O autoconceito é o que eu penso a respeito de mim. E a autopercepção tá no nome, né, gente? É a forma como eu me percebo frente aos outros. Quando a gente fala de multidisciplinariedade, todas elas têm o mesmo significado, ok? Bom, ou seja, a gente fala em autoestima, autoimagem positivas ou negativas, autoconceito, autopercepção, enfim. Quando o jovem se reconhece enquanto alguém bem aceito, enquanto alguém bem cuidado, enquanto alguém bonito, e isto vem como feedback do meio social que ele vive, ele tem uma autoestima e uma autoimagem positivas, certo? Então, ele acaba conseguindo se relacionar de uma forma saudável com as pessoas da sua idade, com os mais velhos também, e ele acaba tendo um espaço para trocar as suas emoções, que é um espaço que a gente pode planejar tranquilamente em sala de aula, através da interdisciplinariedade ou montando um grupo de educação sexual, que não necessariamente, até para que não exclua, não seria legal separar os meninos das meninas, mas seria bom que esse grupo fosse heterogêneo, até para que eles possam entender como o outro pensa e sente. E, inclusive, estar abordando temas como a diversidade sexual, a homossexualidade, que para eles é muito interessante, eles questionam muito, e inclusive se houver alguma criança sofrendo em relação a isto, a gente pode clarear, né? O que seria a homossexualidade, ok? Não vou aprofundar muito isso, senão nós vamos entrar em aspectos sociais, porque eles podem ser tanto sociais quanto biológicos, e existem várias teorias a respeito. Isso seria um capítulo à parte. Continuando. Bom, segundo Jimena Furlani, especialista em estudos sobre a sexualidade, e no seu livro Educação Sexual na Sala de Aula, ela diz que existem 8 princípios a serem seguidos para a educação sexual. Então vamos lá. Primeiro princípio. A educação sexual deve começar na infância e, portanto, fazer parte do currículo escolar, que foi o que abordamos há um pouquinho de tempo atrás. As manifestações da sexualidade, elas não se justificam apenas pelo objetivo da reprodução, ou seja, não fazemos sexo só para ter filhos. Existe o prazer, existe a manifestação do amor, ok?
A descoberta corporal é a expressão da sexualidade. Então, quando a gente toma banho, que é um momento em que a gente vai de encontro com a gente mesmo, né? A descoberta do próprio corpo, o toque, o se sentir, o se perceber, é descobrir o corpo. E isto, se nós pararmos para pensar, o bebê começa a fazer lá atrás. Eu não estou dizendo que o bebê é um ser sexual como um adolescente. Não vamos confundir isto, por favor. Mas é a descoberta do pezinho, da mãozinha, todos nós presenciamos isso, ok? Lógico que na adolescência se descobre o corpo de formas diferentes. A pessoa que é muito reprimida tem muita dificuldade em entrar em contato com o próprio corpo. Não deve haver, como quarto item desta autora, segregação de gênero nos conhecimentos apresentados a meninos e meninas, que é o que havíamos dito. Nós não vamos explicar coisas específicas para os meninos separados das meninas, não. Nós devemos colocar isto em conjunto, ok? Quinto passo. Não há necessidade de fazer aquela palestra enorme que muitas vezes os pais fazem quando chegam em casa e seu filho de 2 anos está brincando de boneca. Isto é coisa de menina, e aí vira um inferno sobre a terra, né? Nesta idade, as crianças estão sendo apresentadas aos brinquedos. A cultura diz que devemos direcionar de uma certa forma. Então, começamos a direcionar, sim. Por exemplo, exemplo bobo, mas para ficar bem claro para a gente, carrinhos são de meninos, mas isto não quer dizer que meninas não possam brincar de carrinho. Isso não tem a ver com a sexualidade, gente, ok? Bom, a linguagem plural, ou seja, falar da sexualidade, deve envolver tanto conhecimento científico, ou nós temos que nos apropriar de um certo conhecimento para poder discutir o assunto com eles, o funcionamento orgânico, psíquico, ok? Conhecer o contexto familiar, quais são as regras da família, de que população essas crianças, esses adolescentes fazem parte, que cultura eles estão inseridos, certo? Há muitos modos de se expressar a sexualidade e o gênero. Portanto, a gente pode ter alunas homossexuais, ok? A educação sexual deve discutir valores como respeito, solidariedade e direitos humanos. Respeito sempre, que são esses valores todos e muitos outros, o que nós temos tentado e em muitos casos conseguido, porque amamos a educação, senão não trabalharíamos com ela, resgatar, né? Respeito em primeiro lugar por mim. Se eu me respeito, respeito ao próximo, respeito ao outro. Ok? Bom, com base nesses 8 princípios, parece que fica claro o papel fundamental do educador na orientação sexual, dada em sala de aula ou nos grupos de orientação sexual. A iniciar pelo tom de voz, né? Ou seja, nós não vamos fazer um alarde sobre isso. Nós vamos tratar disto como tratamos de qualquer assunto. A nossa postura também deve ser uma postura séria, mas não exageradamente séria, né? Vamos abordar um assunto que faz parte da nossa vida e discutir sobre ele. Quando o aluno traz sua curiosidade, a gente esclarece, a gente divide
E a gente, em alguns momentos, situa o grupo também para que ele não se torne alvo de piadinhas, se recolha e não tenha vergonha de se expressar, né? E para mostrar aos alunos de que é um assunto sério, não banalizar este assunto, não fazer disto alguma coisa vulgar, porque não é, faz parte da vida. É muito importante para o educador que ele crie espaços, que ele não só coloque a teoria, não só fale de órgãos reprodutores, mas que ele abra um espaço para que os alunos possam tirar suas dúvidas, não só em relação ao organismo, mas em relação aos seus pensamentos, a forma como ele está sentindo a situação, os medos em relação ao exercer a sua sexualidade, né? Para que a gente possa estar clareando isso e para que a gente possa ajudar a se ter uma educação sexual e, consequentemente, uma sexualidade mais saudável. O professor não precisa ser médico, não precisa ser um profundo conhecedor do assunto, mas ele precisa conhecer sim um pouco do assunto cientificamente e ele precisa estar disponível, ele estar livre de preconceitos, estar aberto para que ele possa estar refletindo junto com os alunos. Se propõe que exista uma orientação sexual oferecida pela escola, que aborde com crianças e jovens todas as repercussões que a propaganda traz, a novela traz, né, que a família traz e as outras instituições da sociedade também. Precisamos preencher os espaços, as lacunas, as dúvidas, as reticências que ficam para a criança e para o adolescente e ajudá-lo a fortalecer a sua opinião a respeito do assunto ou ajudá-lo a refazer essa opinião no caso dele não ter uma orientação mais clara, mais direcionada, né? Incentivar debates, ver como eles lidam com valores através de algumas dinâmicas de grupo e ver como eles atuariam no meio ambiente, para que possamos ajudar a ter atitudes mais coerentes com os valores que nessa idade, na adolescência, ele já começa a ter como seus a partir do contradizer, a partir do não aceitar aquilo que os adultos falam, que não necessariamente eles vão estar certos, mas eles passam por uma idade que o adulto não sabe nada, eles sabem tudo, eles são poderosos, eles entendem tudo, que é a faixa etária em que eles já estão questionando os valores dos pais para poder estar montando os seus. Dependendo da forma como isto for conduzido, teremos jovens e, portanto, adultos mais resolvidos, digamos assim. Qual é o objetivo da educação sexual nas escolas? É preparar esses adolescentes para uma vida sexual saudável, segura, responsável, né? Em relação a uma gravidez fora de hora, às doenças sexualmente transmissíveis, a ter uma cabeça mais aberta, não pensar que tudo só acontece com o vizinho, nunca acontece comigo nem na minha casa. Infelizmente, as pessoas, a grande maioria, pensa assim. E isso é perigoso, né, gente? Existe todo um esforço do Ministério da Educação e da Saúde para desenvolver políticas e ações voltadas para as redes públicas de ensino, que atendem 80%
dos estudantes do nosso país. Exige essa iniciativa, um cuidado integral de prevenção, de atenção para a saúde das crianças e dos jovens, sendo que em 2009 se beneficiou mais ou menos 8 milhões de estudantes em 695 cidades, sendo que a meta é atingir 23,5 milhões de alunos. Como a escola deve falar sobre sexo? Falamos disso, mas vamos retomar um pouquinho. A gente questiona, falar disso é papel dos pais, não é? Sim, é papel dos pais. É importante que os pais falem, mas também é importante que seja abordado em outros ambientes de convivência dos jovens, principalmente na escola. É neste ambiente, o escolar, que aparecem as principais mudanças nas relações afetivas. Provavelmente é lá que o primeiro namoro acontece, é lá que se inicia a aprendizagem formal. E no ensino médio, hoje em dia não é no ensino médio, começa antes, mas enfim, que os namoros começam a despertar vontades e as descobertas sexuais se tornam mais comuns. Qual seria o foco de discussão sobre sexo? O foco é a orientação sexual mesmo, é passar informação. A pessoa informada, e na medida em que se passa a informação e se ouve suas dúvidas, medos, frustrações, questionamentos, estamos ajudando na formação também da personalidade e estamos trazendo este adolescente, esta criança para mais perto de nós, para que aprenda de uma forma mais saudável do que ficar trocando com um amiguinho que sabe às vezes menos do que ele mesmo, né? A educação sexual, gente, tem que estar claro sempre, para a gente que é educador e para eles, que é algo muito maior do que a reprodução. A gente pode enfatizar a questão do prazer, mas sem fortalecer esta ênfase. Podemos falar do exercício livre da sexualidade, mas com responsabilidade, ok? Mas tem que ficar sempre claro que cabe à família e às instituições de ensino orientarem de forma responsável e segura, para que eles possam desfrutar desta liberdade de uma forma boa para si mesmos. Não existe no Brasil ainda uma lei que obrigue as escolas a inserirem educação sexual nos currículos. Porém, os parâmetros curriculares nacionais sugerem que o assunto seja trabalhado, como eu havia dito anteriormente, em todas as disciplinas, ou seja, a interdisciplinariedade, toda vez que tivermos uma oportunidade. Sugestões de leitura para ajudar os adultos a falar sobre sexo com as crianças, né? Maria Helena Vilela, do Centro de Sexualidade Humana, faz algumas sugestões. Entre elas, Mamãe, como eu nasci, próprio para criança de 7 a 10 anos, ok? Fala de masturbação, diferenças físicas, desenvolvimento do bebê, fecundação, parto. De onde viemos? Esse é um best-seller da educação infantil, ele foi lançado na década de 70 e ele vendeu mais de 2 milhões de exemplares. Ele é indicado para crianças de 4 a 6 anos. Eu, pessoalmente, acredito que seja um livro muito bom, pelo que eu vi e utilizei. E foi a pioneira a explicar a diferença do corpo do homem e da mulher, o desenvolvimento dos bebês, sem dizer que veio da sementinha
falando de uma forma clara e de fácil compreensão. De onde venham? Também propõe explicar de onde vêm os bebês para crianças de 3 a 5 anos de idade. Sexo não é bicho-papão, é para crianças a partir de 5 anos, né? A obra tem espaço para o pequeno leitor escrever as suas opiniões e pintar. E ele ainda vem com um CD, são sujeitos doentes. As crianças querem saber, e agora? É feito para crianças de 3 a 8 anos, e o e agora é porque muitas vezes os pais dizem, e agora? Me fiz uma pergunta. Não é? É sempre bom que se autotrabalhem, tanto em relação aos alunos quanto em relação aos filhos, porque as perguntas vêm inesperadas mesmo. Um outro livro, O Planeta Eu, conversando sobre sexo. 2 pré-adolescentes, eles recorrem a seus pais e livros para entender o que é uma relação sexual. Prevenção sexual deve ser tratada na escola? Sim. Este não é um dever apenas dos pais, né? Mas é um dever da escola também. A gente pode trabalhar isso em nível transversal. Os pais em casa e os professores na escola. Os jovens estão começando a ter cada vez mais uma vida sexual ativa mais cedo. E na medida em que isto ocorre cada vez mais cedo e a gente não sabe exatamente quando ocorre, daí a proposta da gente poder ter acesso e estar mais próximo tanto dos filhos como educador na escola, porque já somos educadores em casa, que a gente possa ter mais chances de ajudá-los a se proteger e ter uma ideia melhor de quando, como e o porquê, né? Não só o sexo por sexo e todas as consequências também negativas de uma vida sexual realizada precocemente e com falta de informação, ok? Tanto que vocês veem que hoje em dia eles até já colocaram, né, e já está aberto nos postos de saúde a vacinação para as meninas de 11 a 13 anos de idade para se proteger do HPV, porque o não conhecimento do vírus, a não orientação, os exames não feitos e como começam uma vida sexual muito cedo, se não tem consciência de que o HPV já contaminou, podem acabar desenvolvendo esse câncer de útero que cada vez está aumentando mais. E a gente sabe também que a maioria dos jovens entre 15 e 24 anos não usam preservativo. Eu confio no meu parceiro, nada acontece comigo, e é aí que mora o perigo, né, gente? Quando a gente senta para discutir com um adolescente a sua orientação sexual e a importância da vida sexual, a gente faz questionamentos que algumas pessoas podem achar filosóficos, e até são, mas a filosofia faz parte da nossa vida e a psicologia também se separou da filosofia para ser psicologia. Então a filosofia é alguma coisa muito importante, né? Está fazendo com que eles reflitam o que eu quero para a minha vida futura, quais são meus objetivos. De repente eu estou com 18 anos, namoro uma menina de 16, ela engravida. Como vai ficar o meu futuro? Vou abandonar meu filho, vou abandonar a mulher com a qual eu engravidei, óbvio, ela se deixou engravidar, ou por falta de informação, ou para aprender o menino, porque muita gente ainda pensa assim. Se eu queria fazer uma carreira, se eu queria estudar. Veja, essas questões, elas são importantes, não só para a gravidez, mas de repente para uma doença sexualmente transmissível e que
seja de difícil cura ou que não tenha cura, mas se tiver acompanhamento, menos mal, mas tem que saber onde pisa, né, gente? A orientação tem que ser dada. Meninos e meninas começam a vida sexual em momentos diferentes. Como eu disse, os hormônios se manifestam de formas diferentes entre os meninos e as meninas. Em 2009 fizeram uma pesquisa do retrato do comportamento sexual do brasileiro, né? Os rapazes começam mais cedo, tiveram a primeira relação antes de completar 15 anos, contra apenas 17% das meninas. Um estudo epidemiológico do AIDS, e hoje em dia a gente fala HIV/AIDS, né? Doença sexualmente transmissível, mostram que entre 13 e 19 anos o número de casos do HIV/AIDS entre as meninas é maior do que entre os meninos. No Brasil, existe uma inversão desde 1998, com 8 casos de AIDS em meninos para cada 10 em meninas. A proteção sexual deve ser abordada na escola? Sim. Podemos discutir através de vídeo, teatro, oficinas, gincanas, abordar o assunto sempre de forma objetiva, mas sob perspectivas diferentes. Em casa, a melhor forma é sempre conversar. Só que antes de conversar é muito difícil para as mães, para os pais também, mas principalmente para as mães, dos pais muito em relação às meninas, né? Mas admitir que o filho ou a filha, ele tem sexualidade, né? E que ele vai exercer essa sexualidade algum dia. Então é muito comum as mães entrarem em pânico porque o filho está trancado, sei lá quantas horas no banho ou no quarto. Não é um entrar em pânico, é começar a entender que existem alguns comportamentos que provavelmente podem ser sexuais, assumir que o filho está crescendo, ficando mais velho, e a filha também, e poder se sentir mais confortável, na medida em que isso está elaborado dentro de si mesmo, a poder falar sobre o assunto de uma forma tranquila, o mais natural possível. Por hoje é só, gente. Temos as referências bibliográficas aqui. Espero que tenha ficado claro. Até um outro momento. Até logo.